E aí eu li o paper, né, em 2008. E li o paper, assim, eu devo ter lido esse e mais 8 papers. E esse paper não fez nenhum tipo de sentido para mim, ou tocou meu coração, ou nada do tipo, né? Eu só notei que eu deveria acompanhar, como eu acompanhei em outras criptomoedas na época que foram fechadas, né? Então, assim, eu falei, eu tenho que acompanhar isso. Botei ali, eu falei, ano que vem eu olho, né? E foi isso que eu fiz. 2009 se passou inteiro, assim, eu jamais procurei sobre Bitcoin em 2009, não recebi nenhuma informação de Bitcoin em 2009. Chegou no final do ano de 2009, eu fui olhar as coisas que eu tinha que ver, e uma delas, isso é uma coisa que, né, que eu super recomendo, né, para vocês. Toda vez que você se deparar com algo que você não quer esquecer, manda uma mensagem para você mesmo. E depois, ao longo do ano, revisa essas mensagens. Isso é uma coisa que Fernando que me ensinou. E aí eu fui ler esse paper de novo, né? Eu fui olhar o paper, aí eu fui Bitcoin. Aí, pô, tem um monte de gente falando, né? Ela já tem valor, né? Valia 0,0, sei lá, 1 milésimo de centavo de dólar. Era alguma Isso no coisa final de assim. 2009. Final de 2009, Aí eu fui olhar, falei assim, pô, mas o cara tem blockchain já? Tem time chain já, né? Eu fui olhar e tinha, né? Era difícil pra caramba instalar o negócio, né? Eu sou péssimo em programação e qualquer coisa de informática. Então, eu baixei ali o código, fui tentar instalar, tomei pau uma semana, instalei em algum momento, fui olhar quantos blocos tinham. Pô, demorei horas para entender como é que eu olhava blockchain dentro do Bitcoin Core. Demorei horas para entender isso. Aí fui olhar os blocos, aí eu falei, pô, 50 mil blocos? Era um número desse, assim. Falei, pô, rodou um ano inteiro, né? Eu fiz a conta, rodou um ano inteiro. Eu falei, opa, tá funcionando. Né? Nessa época, você mandava transação, no início, você mandava transação por IP, né? Era peer-to-peer, né? Então, era a ideia de você mandar dinheiro por IP, né? Então, dava para ver os IPs das carteiras, e dá para ver o país que está. E eu sei os IPs, né? Eu tinha acesso a saber os IPs das universidades, porque a gente se correspondia. E eram dentro de universidades vários dos IPs de mineração. E aí é que me vem a sacada óbvia, que é, pô, eu vou botar isso para validar dentro da UERJ, não porque vale nada, porque não vale nada. Mas eu preciso, né, ter alguma coisa do porra aqui, né? Tipo, eu sou professor universitário, né, titular. Faz sentido eu minerar aqui dentro, como os outros estão minerando dentro de universidades. E foi isso que eu fiz, né? Virou o ano. Eu não instalei, né, no meu computador, na mineração. Nunca tentei minerar em casa, né, nesse ano, né? Em 2010 eu tento, mas nesse ano não. Em 2013 eu tento de novo. E botei ali, né, para minerar dentro né, da UERJ, né? Fui lá dentro lá do laboratório, dava aula dentro do laboratório nessa época, instalei ali coisas de mineração para ver se achava bloco, e achava bloco nessa época. Não era difícil você ter um computador Pentium 2, né, e achar bloco, assim, era Cada comum bloquinho achar bloco. era 50 BTC. Era 50 BTC, que valia o quê? Nada. Valia 2 centavos de dólar, sei lá, 3 centavos de dólar, um negócio absurdo. Então, assim, eu não encarava como dinheiro, né, Bernardo? Eu não encarava como algo que vai mudar a humanidade. Todo esse discurso, para mim, não fazia nenhum sentido. Eu sou um brasileiro. Não fazia sentido para quase ninguém, né? Poucas É, pessoas tinham essa visibilidade, essa visão, é, assim. não fazia sentido. Eu entrei naquele faucet, né, que dava 5 bitcoins, famoso, e peguei 5 bitcoins. Eu fiz carteira própria. Eu criei a primeira vez lá, né? Eu fui entender o que era uma chave, né, privada. E aí eu fiz uma carteira com 256 zeros e uns jogando moeda. Então, eu era esse cara nerdão, né? Que queria entender como a coisa funcionava. Como é que eu escrevo o meu código de carteira? Como é que eu chego, né, numa carteira 1K8MN? Como é que chega nesse... É a matemática por trás do negócio que me atraía.
Então, eu fiz a primeira carteira offline minha, né, jogando moeda mesmo. Enfim, e depois rodando algum tipo, né, de algoritmo para poder gerar as palavras dela, né, as letras nela, né? E aí ainda depositei dinheiro para ver como funcionava, saquei dinheiro dessa carteira para ver como funcionava. É uma carteira que eu tenho, né, até hoje. Não posso colocá-la muito pública, mas é a carteira que eu tenho até hoje, porque tem um histórico de transação, né? E hoje, esse histórico de transação, ele parece que são bilhões, né? Então, não dá para colocar isso em público, mas eu mexi bastante nessa época com isso, para ver como funcionava mesmo, mas eu não encarava isso como dinheiro, né? Eu não entendia até essa época que o dinheiro vale tanto quanto as propriedades monetárias que ele possui. Isso para mim não fazia sentido. O lastro do dinheiro são as propriedades monetárias que ele possui. Isso para mim não E fazia hoje, sentido. em 2025, 16 anos depois, ainda tem 99% da humanidade que não entende isso. Exato. E para mim foi isso. Assim, enfim, minerei algumas coisas dentro lá da UERJ. A maior parte dos computadores, né, da UERJ, né, queimaram. Eu nem sabia que você poderia minerar botando tudo na mesma carteira. Então, E esses BTCs que você minerou na UERJ viraram pó? grande parte deles virou pó e outra parte deles eu acabei depois meio, né, que resgatando. Eu depois aprendi que eu podia minerar para uma carteira só, né? Isso não era óbvio para mim. Então, eu meio que minerava. Nessa época, não existia software de mineração nem separado, né? O Bitcoin Core ele fazia tudo, né? Ele era a carteira, ele era o registro, né, da blockchain toda, né? O node, né? Que a gente chama hoje, o nó. E ele era, ao mesmo tempo, a parte de mineração, né? Ele era tudo. As coisas não eram separadas, né? Sim. Hoje você faz tudo, né, separado. Nessa época não era dessa forma, né? Então, as três coisas eram juntas. Então, cada um deles tinha um wallet.dat lá da vida, cada um deles tinha uma carteira e os bitcoins ficavam naquela carteira. E se o computador dava pau e a UERJ faltava luz 3 vezes por semana, então dava pau direto. Então, se perdeu muito desses bitcoins aí, Mas você tinha anotado no papelzinho as 12 palavras, 24 palavras? Não existia isso. isso. Nem existia isso, né? Não existia isso nessa época, né? Como que você fazia o backup? Ou não fazia? O backup das palavras era baixar o wallet.dat e a private key, que era uma outra 1KW MX86 e etc e tal, né?